Oi, turma. Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado, finalzinho do capítulo Resignação, que é o capítulo 10 deste livro. O tempo é inexorável e tem a finalidade de produzir resultados que se encaixam na ordem geral do universo. A resignação, nesse caso, é a perfeita compreensão de que ainda faltam valores para completar a atividade. Quantas vezes os descobridores da ciência, da arte, da literatura experimentaram e repetiram a sua obra até considerá-la concluída? Insiste, portanto, com alegria nas tuas batalhas morais, mantendo a coragem sempre que se faça necessário, e o triunfo chegará com certeza. Então, até aqui nesses 3, 4 parágrafos, ele está falando o seguinte: como já foi dito nos outros 2 vídeos sobre resignação, né? É a persistência, né? Mas de modo controlado, de uma forma equilibrada, né? Não adianta você ficar batendo naquela porta que está fechada, ela vai se manter fechada. Mas você pode encontrar meios para abrir aquela porta, né? Você tentou bater, não deu certo, tenta chamar, não deu certo, toca a campainha. Então, a resignação, ela faz você não desistir, porém, de uma forma equilibrada, você pode encontrar meios para alcançar aquele objetivo. Quando você está preparado, quando você está amadurecido o suficiente, quando você realmente entendeu a lição, aí é a hora que Deus permite que aquilo ocorra na tua vida. Ou seja, nada acontece no seu tempo, acontece no tempo de Deus. Por isso que todas as religiões batem nesse martelo, né? Deixa que Deus prepara, não é que Ele vai fazer para você, mas Ele vai observar quando você está preparado para receber aquilo que tanto você deseja. Tem coisas que você não vai receber, porque é o seu desejo, porém não vai te fazer bem. Então, se não vai te fazer bem, Deus não permite. Não adianta ficar insistindo. Então, a gente tem que perceber quando a nossa insistência está fazendo a gente crescer, evoluir, aprender, e quando a nossa insistência está fazendo apenas mal. Se está te fazendo mal, está te custando muito caro. Às vezes até é para você chegar naquele objetivo, mas não daquela forma, ou com aquela situação, ou com aquela pessoa. E você insiste, sofre, paga um preço muito alto. E isso, ao invés de te favorecer ao crescimento espiritual, acaba te podando. Já tive situações, né, em que eu insistia tanto com determinadas pessoas ou com determinadas situações que me causaram danos, inclusive na saúde, né? Hoje eu estava conversando com a minha professora de hidroginástica, eu falei para ela, poxa, nos últimos meses eu perdi 13 quilos. É muito para quem era gordinha e gostava de ver minha gordurinha. Gostava de ver meus músculos aqui. A minha doença, de os últimos meses para cá, ela acelerou. E corroeu mais os meus músculos, porque eu passei muito nervoso, insistindo numa situação que não era para mim. Né? Não que eu seja santa, não que eu seja uma pessoa, eu sou super do bem, não, eu também sou difícil de conviver. Mas, infelizmente, com quem eu convivi era uma pessoa muito altos e baixos. E eu tava entrando naquela vibe, né, como diz a molecada, dessa pessoa. Então, assim, às vezes é o ideal para você. Para você é o ideal, mas não é para Deus. Quanto mais você martela naquilo, mais você sofre. Então tá errado, o caminho não é esse. A gente tem que passar por algumas situações de sofrimento, sem dúvida. Ninguém aqui é santo para ficar aqui só vivendo de coisas boas. Mas tem coisas que nós passamos porque nós queremos, nós buscamos. E não é aquela porta. Não é aquilo que vai nos deixar feliz, não é aquilo que vai nos evoluir. E a gente só cai nessa consciência depois que tudo passa e você fala assim, olhando lá para trás, podia ter sido diferente, né? Bom, enfim, aqui está escrito o seguinte: resignado, sempre ante a massa ignara, que significa ignorante,
que o rejeitava após beneficiar-se, Jesus prosseguiu até o fim, sem qualquer desânimo, e ainda hoje insiste gentilmente para que nossos passos sejam dirigidos para o reino de Deus. Resignado, avança. Cada passo dado à frente é a vitória da tua jornada espiritual. Então, Jesus era um homem perfeito, um espírito puro e verdadeiro. Ensinou apenas o amor, o perdão. Nós ainda estamos bem longe de ser um espírito parecido, semelhante a Jesus. Por isso que a gente não consegue ainda compreender algumas coisas que acontecem em nossa volta. E a gente vai tentando chutar algumas respostas, como eu tento chutar. Eu não posso dizer, esse ou aquele motivo me fez passar por tal coisa, né? Eu sei que eu procuro muita confusão na minha vida. Nossa, eu sou craque nisso. Mas é sempre procurando em razão de querer ajudar o próximo, né? E aí nem sempre a gente é correspondido da mesma maneira. E não é que isso seja o toma lá da cá, mas a reciprocidade, né? A gente espera o mínimo de reciprocidade. A gente espera o mínimo que as pessoas tenham, não aquela gratidão como eu imaginava. Eu aprendi bastante com o livro do Rônio e até mesmo com o Divaldo, que a gratidão já não é, para mim, aquilo que era antigamente, né? Eu falava assim, a pessoa grata, que nem eu dei um café na cama hoje para alguém, então um dia ela vai fazer o café na cama para mim, isso seria gratidão. Mas não é. Isso daí é reciprocidade. A gratidão, na hora que a pessoa recebe esse café, ela fica tão feliz que ela já está sendo grata ali. Geralmente, quando você faz alguma coisa de bem para a pessoa fica feliz. E quando ela te agradece, quando ela te abraça, quando ela te beija, né? Algumas formas dali, naquele momento, ela está sendo grata. Depois passou, passou. E eu achava que a gente deveria ter gratidão eterna, né? Por tudo que as pessoas fazem, porque eu sempre fui assim. Mas aí eu aprendi que não é gratidão, é reciprocidade, é empatia, é sentir o que o outro sente, é se colocar no lugar dele, é querer para o outro o que ele está me desejando, né? Então, eu, como tento seguir Jesus nessa parte, Jesus fala, faça ao outro o que gostaria que fizesse para você. Então, eu tento não lesar ninguém o tempo todo, eu tento ser uma pessoa participativa, dedicada, né? Amorosa. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente é ou do jeito que a gente quer, né? Mas são ensinamentos, são conhecimentos novos, né? Eu com 51, eu tô reaprendendo a organizar essa questão do até onde eu posso me dar para alguém, porque a impressão que eu tenho é que quanto mais eu dou, menos eu recebo daquela pessoa para quem eu estou dando, né? Então, fica aquela sensação de, não é tempo perdido, mas que você faz e não tem o... Como é que eu posso explicar? Não tem o devido valor. Eu acho que é assim que eu tô me sentindo hoje. Às vezes a gente quer não é uma supervalorização, mas que a pessoa reconheça que tudo que você fez foi por amor, foi por dedicação, por vontade, porque gostava daquela pessoa, porque gostava de viver com ela alguns momentos, né? E aí eu vejo assim, hoje a minha situação é essa, né? Eu estou tentando ficar resignada diante de alguns fracassos, principalmente do coração. Eu vejo que as pessoas que passaram por mim, depois do falecimento do meu esposo, eu tive 4 relacionamentos e os 4 passaram por mim, cresceram de alguma forma, aprenderam alguma coisa. E eu fico aqui depois para me reconstruir, porque sempre me deixam detonada. Aí eu tenho que exercitar muito essa parte da resignação. Falar, as 4 portas que eu tentei abrir não era para mim. Eu tenho que colocar isso na minha cabeça e no meu coração. Um dia Deus vai
sentir que eu tô amadurecida para receber uma boa pessoa, e essa boa pessoa espero que apareça a tempo, porque meus dias estão sendo contados, né? 13 quilos, ontem quando eu fui olhar na balança, me deu um baque. É muito, né? Eu tô indo embora. E eu preciso muito de alguém para carregar as rodinhas lá do carrinho no cemitério para mim. Ai, gente, ser resignado não é mole. Isso eu posso garantir. Não é. Todas as vezes que eu fracasso em alguma coisa, eu falo, putz, grilo, não era meu momento ainda, senhor? Tá bom, né? Mas, por favor, dá uma aceleradinha aí, porque eu tô indo embora, né? Eu preciso de ter alguém que segure minha mão. Então, a gente tem que ser resiliente, resignado, a gente tem que ter fé e esperança de que as coisas não terminam ali, mas que é duro recomeçar, é duro ter que abrir os olhos e falar, putz, tudo aquilo ali foi uma ilusão. Dói, 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 dói. Não é fácil, não. Mas é a fé. O que vai nos salvar no final de tudo é a fé, né? Se Jesus até hoje está resignado, acreditando em nós, quem vai ser contra nós, não é verdade? Ontem eu falei isso para uma amiga. Falei, nós somos filhos, eu sempre ouvi aquela frase, nós somos filhos do Criador, tal, filhos do Criador. E se Deus é por nós, quem é contra nós, né? Aí ontem caiu a ficha, eu falei, gente, é verdade. Se Deus foi quem me criou, por que eu tenho medo das coisas? Não tenho que ter medo. Ele, como meu pai, eu sei que ele não vai me desamparar nunca. De alguma forma, de algum jeito, em alguma situação ou alguma pessoa, ele vai colocar no meu caminho na hora certa, no momento certo, como sempre fez. Então eu não tenho que ter medo. Eu só tenho que ficar resignado diante a tudo isso, acreditar que não era o momento, não estava pronta, ou aquela pessoa não estava pronta, amadurecer, a outra pessoa que passa por mim, creio que amadurece em algumas situações, e assim nós vamos, né? Acreditando. Resignar é acreditar que aquilo ali naquele momento não foi possível, mas que outra coisa e talvez melhor venha a surgir. O que não dá é para ficar revoltado, parar, se trancar, se fechar para o mundo, falar não, não quero mais, não vou fazer mais. Isso daí não. Isso não faz parte dos planos que Deus tem para todos nós, tá certo? Então é isso. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. E quando puderem, orem por mim. Eu falo, eu sou a primeira a aprender o que está aqui. Mas tem dias que a gente está meio baqueadinho. Me desculpem aí. Hoje é um desses dias que eu tomei a jururu. Beijo, gente. Fique com Deus.